já que você entrou no assunto da epilepsia, você falou que você já trabalhava com isso no Brasil, né? Já tinha algo relacionado. Sim, uhum. E aí foi por isso também que você entrou aqui nessa área. Como é que explica um pouquinho dessa área, como é que é especificamente a sua pesquisa e tal? Sim, eu trabalho na verdade, eu comecei a trabalhar com epilepsia no meu mestrado, porque era o projeto que estava disponível. Eu sempre gostei muito de neurociência, eu acho o cérebro fascinante, tipo assim, Hum. é o computador mais fascinante que já foi inventado e eu acho que até agora não foi substituído Sim. ainda, veremos. É, a inteligência artificial. Vamos deixar esse comentário, né, para pra outro dia. Sim. Mas para mim realmente foi muito importante, porque eu conectei muito com pessoas com epilepsia, eu conectei muito, de ver a importância, porque é uma das doenças mais antigas que a gente sabe, que tem. Então em torno de oficialmente 50 milhões de pessoas no mundo têm epilepsia, Mas é mais não. antiga, é documentada de alguma forma, Sim, de Egito antigo, não? exatamente, muitas pessoas diziam, por exemplo, narravam a convulsão como se tivesse uma possessão. Então, Ah, são milhares de anos que se fala sobre epilepsia, e a gente ainda não tem uma cura, a gente ainda não sim. sabe, o que que faz um cérebro, vamos dizer, com um funcionamento, típico, né, com um funcionamento, o de ok de neurônios, simplesmente se tornar, superexcitável. Eu digo, Hum, tipo assim, que ter esse disparo neuronal desenfreado, que é, na verdade, o que dá a crise epilética, né. Que a sim. gente fala crise epilética, convulsão, dependendo, do tipo de convulsão ou de crise epilética que a pessoa vai ter. Então eu acho Hum, que ainda tem muito estigma em torno da epilepsia, tem muito preconceito ainda, acho que tem muita desinformação e é extremamente importante que a gente comece a falar mais, para realmente, tipo assim, clarificar é, esses conceitos. O que que é uma crise epilética? O que que é uma convulsão? Então, é um sintoma da epilepsia ter. entendi. Então deixa eu falar como Sim. leigo o que eu sei, né, que aí você vai poder se basear, nas coisas. Mas você falou de convulsão, eu não sabia eu sabia que a epilepsia causava convulsão, Uhum. né, mas eu não sabia que era diretamente relacionado, que toda não sei se toda convulsão vem de epilepsia, não? Ótima pergunta. Hum, Não. Uma pessoa que tem a doença epilepsia é a doença, e sim, a convulsão é o sintoma. Então entendi. toda uma pessoa a pessoa que tem epilepsia vai ter convulsões, entretanto não toda pessoa que tem convulsões vai Hum, desenvolver epilepsia. Então a gente estima que uma em 4 pessoas no mundo vai ter uma convulsão durante o tempo de vida, e sério? não necessariamente vai desenvolver epilepsia. Mas só para tipo assim, em relação aos termos, eu Hum, mencionei um pouquinho sobre crise epilética e convulsão. A convulsão é aquilo que a gente quando a gente fecha o olho e diz: "Ok, o que que é uma convulsão?". Aí você tem o movimento do paciente da pessoa tendo aquele movimento motor, né, o tônico clônico. sim. Então esse é um tipo de convulsão, vamos Enrolar a dizer. língua, Aí que tá, aí aí já não sei. tem todos o misticismo, não, a pessoa não vai engolir a Isso, língua, não, não, é enrolar, enrolar. enrolar, eu É, sei. porque na verdade é uma contração uma contração muito forte muscular que acontece, então essa parte motora a gente chama de convulsão. Então a crise epilética foi um termo que veio, que também refere a uma convulsão, só que na Hum, verdade, pode ter seguida ou não de comportamento. Então, às vezes, uma entendi. pessoa pode ter uma convulsão, vamos dizer assim, uma crise epilética, ela está tendo essa convulsão, entretanto, não tem atividade motora nenhuma. Então, não tem. Assim. Pode ser uma pessoa, por exemplo, assim, uma crise de ausência, a pessoa simplesmente vai ficar parada e vai ficar, tipo assim, vamos dizer, sabe aquela viagem, aquele daydreaming, né? Sim. Que tu simplesmente fica parado e não tem reação nenhuma por alguns segundos, vamos dizer, essa pessoa pode estar tendo uma crise epilética, uma convulsão. Então tem um número muito grande de diferentes tipos de convulsões ou crises Hum. epiléticas, e também tem um número muito grande de epilepsias. Ela pode ser por causa genética, ela pode ser adquirida por alguma forma, então tem bastante coisa para dissecar. É, um monte de gente que se distraiu agora ouvindo aí pode estar você vai ficar pensando nisso. Exatamente. Mas
E a questão das luzes? Que é, luzes no cinema, aquela coisa, luzes fortes e tal. É um tipo de epilepsia que é Sim, sensível a luzes. Então, não necessariamente toda a pessoa com epilepsia vai ter sensibilidade a luzes. entendi. Então é Então é um uma tipo doença só. complexa, né? É bem complexa. E é esse um dos motivos que hoje em dia a gente ainda não sabe exatamente o que leva, né, ao desenvolvimento, no caso de uma epilepsia adquirida, e a gente não tem o tratamento. Na verdade, 70% das pessoas tomam medicamentos, os medicamentos que a gente chamava anticonvulsivantes, né? Hum, Que hoje em dia a gente sabe que é medicamentos, os anti-seizure medications, que são os medicamentos que são disponíveis, e elas respondem bem ao tratamento, mas 30% das pessoas não têm resposta aos hum. tratamentos. Tipo assim, então elas continuam mesmo com o medicamento, elas não têm resposta ao tratamento, e são especialmente, esse é o nosso foco, é buscar tratamentos novos que É. poderiam ajudar, de certa forma, essas pessoas. Você falou que são 50 milhões de pessoas? Oficialmente, sim, pela Organização Mundial da Saúde, 50 milhões, mas a gente sabe que as estimativas Hum. são de 70 milhões. Então não é exatamente uma doença rara, né? Não, Então não é uma doença rara. então existe incentivo da indústria de encontrar a cura para isso, ou pelo menos um tratamento que seja. Existe. Nós temos tratamentos, tem Hum, mais de 20 medicações que hum, estão disponíveis. Então, o problema é que as medicações que estão disponíveis, tem algumas pessoas que têm que tomar várias delas e combinar, e isso leva a muitos efeitos adversos. E também você está tratando o sintoma. Então, todas as hum, medicações que está disponível, você está tratando o sintoma. Então, você toma um medicamento uma, duas, três vezes ao dia. Então, você é lembrado todo dia que você tem epilepsia, você tem que ficar controlando, né, esse tratamento. E se você para de tomar, você vai voltar a desenvolver o sintoma. E hum. esse é o foco maior da minha pesquisa, é buscar algo que vá modificar a doença. Que vá levar, por exemplo, assim, que você faça o tratamento e que o cérebro vá se auto, não se diria auto-regenerando, mas curando aos poucos, reduzindo a excitabilidade neuronal que acontece durante a crise epiléptica. Existe alguma, ó, como é que eu posso falar? Tipo, alguma manifestação no cérebro fisicamente que seja possível ver através de um não é um raio-x, né, é aquele outro lá, Ressonância ressonância magnética, magnética. sim, sim. Na verdade, o que acontece numa convulsão, o que a gente Hum, vê, a gente mede através do eletroencefalograma, por exemplo, a gente está medindo a eletricidade no cérebro. hum, Então, o eletroencefalograma ele vai medir a diferença de potencial de uma área para outra área do cérebro. Então, você está medindo a corrente elétrica que está passando, que normalmente na atividade cerebral normal tem um padrão de corrente elétrica, e no momento que tem uma convulsão, uma crise epilética, vai ter um padrão alterado de corrente elétrica. Então, você no EG, no eletroencefalograma, você tem como ver, medir essa eletricidade. Através de imagem, a gente tem como medir também, e tem hum. como verificar aonde está o foco, né, o maior foco de convulsões. Realisticamente falando, tipo assim, na prática, vamos dizer assim, uma convulsão dura alguns segundos. Sim. Então é muito difícil que aquela pessoa vai estar conectada num É, equipamento exatamente naquele momento para ver. Então, normalmente essas ferramentas, elas auxiliam o diagnóstico da epilepsia, mas a gente ainda não tem um exame de laboratório que vai lá, tira uma amostra e diz: epilepsia sim ou não, ou teve uma convulsão sim ou não. Então esse é um dos focos da pesquisa também, é tentar encontrar um exame de laboratório, um biomarcador que a gente chama, né, que seria um teste para diagnosticar epilepsia, e a gente não tem mas ainda. depois de tanto tempo a gente ainda não tem isso. Depois de tanto tempo a gente não tem, e Hum, é muito devido à complexidade. Então, porque na verdade às vezes a gente trata, eu digo: "Ah, epilepsia", mas são muitas epilepsias. Na verdade hum. não é uma doença só, são várias doenças. Eu acho que o campo cada vez mais está indo para essa área para tentar agora entender mais sobre o funcionamento cerebral. A gente não sabe completamente como o cérebro funciona. Isso eu acho que a gente vai descobrir outros planetas, mais longe do sistema solar antes da gente entender o cérebro, né. Então, a gente vai indo passo a passo. Então, por exemplo, hoje em dia,
agora tem testes clínicos já com terapia genética, por exemplo. Então, os Hum, tipos de epilepsia que são causas genéticas, que tem um gene, por exemplo, que está danificado, tem uma mutação. Então, a gente já tem como fazer essa correção e provavelmente esse seria um caminho mais fácil sim. naquele momento. Mas tem diversos tipos de epilepsia, como a gente estava falando, então cada um vai ter o seu caminho diferente para a busca. Na mesma, se a gente pensa câncer, seria Hum, algo similar, né? Na verdade, não é um câncer. A gente já diz, a cura para o vários. câncer. São vários. Então, tem vários tratamentos diferentes, causas diferentes. E é da mesma forma com a epilepsia. Eu trabalhei numa empresa de genômica, né, que normalmente, eh, a ideia geral é transformar a medicina em algo personalizado, né, pessoal. Sim. Então, no caso, a pessoa vai fazer um exame lá no futuro, daqui a 50 Sim. anos, vai fazer lá um exame, e aí vai falar: "Olha, se você tiver epilepsia", quer dizer, já vai descobrir, né, na hora que fizer o Sim. exame, e já vai falar: "Olha, este remédio vai funcionar em você, esse remédio não vai funcionar, isso aqui e tal". Vai ser mais ou menos assim, né, mas para isso eu acho que precisa muita gente ainda passar por essas pesquisas, né. Hum, Precisa. Eu acho, Felipe, que isso está chegando na nossa realidade mais rápido que a gente imagina. hum, Aqui, por exemplo, no caso, a gente trabalha com os neurologistas, neurologistas pediátricos, especialmente, que tem muitas síndromes genéticas que se desenvolvem em idades muito cedo, né, nas crianças. Por exemplo, eu digo no caso da epilepsia, e tem a possibilidade do médico já pedir o teste genético para avaliar. Então, às vezes, muitas vezes a gente ainda não tem o que fazer com aquele teste, hum, então ainda está faltando a gente andar mais rápido. Mas como, por exemplo, o tipo de terapia que a gente trabalha no laboratório, no desenvolvimento, é terapia genética, terapia de antisense oligonucleotides, que a gente chama, que é espera aí, tipo como é que é o nome? agora você vai me pegar num momento que eu não sei Ah, a tradução em português, viu, que a gente fala antinucleo oligonucleotídeos. sim. Oligonucleotídeos. Então, na verdade, a gente está buscando, vamos dizer assim, silenciar só uma porçãozinha da parte genética, não o gene Hum, inteiro. Então, a gente vai entendi. lá e tem como marcar, ligar e desligar aquela porçãozinha. Então, esse tipo de terapia chegando, cada vez mais está chegando na nossa realidade. Então, tem pesquisas de muitas décadas. E tá aí as vacinas do Covid, por exemplo, para trazer, né, a tecnologia de RNA, que é o que a Sim. gente trabalha, por exemplo, no laboratório, que mais e mais estarão presentes no futuro dos medicamentos. E essa é engraçado, né, essa vacina que foi desenvolvida acaba ajudando outros tipos de pesquisa, né. Com certeza. Na verdade, às vezes, a vacina, ela, vamos dizer assim, ela foi desenvolvida, mas ela foi desenvolvida porque tinha já tinha muita estudo nisso há muitos anos. Hum, Então tinha muitos estudos, por exemplo, sobre o coronavírus por muitos anos, tinha muito estudo sobre essas tecnologias de RNA por muitos anos. Então isso nos permitiu juntar as informações e agir de uma forma rápida. Então não é uma hum. coisa que foi desenvolvida agora, que às vezes as pessoas dizem: "Nossa, tipo assim, chegou lá, fez uma vacina em 6 meses", ou É, então tem um processo de muitos anos, por trás disso. E da mesma forma a gente vem, por exemplo, eu tenho um projeto que eu estou trabalhando, que agora a gente está movendo, com a indústria farmacêutica, que foi feito um medicamento dessa descoberta inicial, e já fazem agora 9 anos, 10 anos que a gente já está nesse projeto, já vai fazer 10 anos que a gente está no mesmo projeto. Então, o medicamento da descoberta até realmente chegar, infelizmente ou felizmente, ele demora, pelo menos algumas décadas. imagino, né. Então, Não e na tem jeito. vacina é a mesma coisa, a gente só viu essa fase final, vamos dizer, que foi trazida, mas essa tecnologia já vem há décadas sendo desenvolvida. E também eu acho que como tinha tanta gente envolvida no nesse Com processo, né, esforço facilita. mundial, com certeza, com É. certeza. E o que que você acha tem esse esforço mundial também para epilepsia? Claro que não nessa. Nessa magnitude? Hum, Gostaria. Eu hum, acredito que isso é algo que o campo está realmente buscando. Eu sou muito envolvida com a Liga Internacional de Epilepsia, que é a liga que faz, por exemplo, os conceitos para os neurologistas ao redor do mundo.
e faz essa, vamos dizer assim, que desenvolve os conceitos em torno da doença e tenta mover, vamos dizer, o campo de uma maneira uniforme. Então a gente vê que isso é algo que agora virou, a epilepsia virou um dos focos principais, subiu muito na lista da Organização Mundial da Saúde, e isso será lidado com prioridades nos próximos 10 anos. O que é muito legal de ver. A gente acabou de ter o Congresso Europeu de Epilepsia em Geneva, umas semanas atrás, e isso foi discutido e trazido, então, estando na pauta da Organização Mundial da Saúde de uma maneira tão alta, quer dizer que vai ser cobrado de todos os países ao redor do mundo para ter esse foco, o que é algo muito legal, porque vai focar realmente os pesquisadores a progredir. Acho que a gente vai ter bastante progresso. Então você está com esperança aí para os próximos quantos anos? Tenho 20? tenho muita esperança, com certeza. Acredito que são os passos pequenos, é aquela coisa, eu com a minha pesquisa eu não vou dizer: "Ah, eu vou curar a epilepsia", ou eu vou adicionar, né, espero que adicionar algumas peças importantes para o quebra-cabeça. Eu digo que a ciência, o projeto, que a gente desenvolve, as pesquisas, as ideias que a gente tem, é como fazer um quebra-cabeça sem ter a figura para olhar. Hum, Então você coloca todas as peças na mesa e você tenta encaixar elas. Muitas vezes você não sabe o que você está montando, entende? Então sim. é complicado trabalhar no escuro, mas é um processo de longo tempo que, tendo mais cabeças pensantes juntas, a gente consegue um progresso mais rápido, com certeza. É. Tem o risco de morte, então, da mesma forma, tem o risco de morte na epilepsia, mas claro, depende muito do caso, como, novamente, né, falando, tem muitos tipos diferentes de epilepsia, então cada caso é um caso, cada caso é único, então é dificilmente que vai ter um caso igual ao outro. Mesmo que seja uma epilepsia de ordem genética, é difícil ter um caso que vai ser exatamente igual ao outro. Mas Então, isso normalmente é após uma crise, aí acontecer. Exatamente, depende muito, de novo, de pessoa, de cada caso. É um risco? Sim, é um risco. Eu acho que as pessoas precisam estar conscientes, né, desse Hum, risco. Inclusive, o congresso que a gente vai ter agora da Liga Irlandesa é o que a gente vai trazer como tema principal. Eu acho que precisa ser mais discutido, mas ao mesmo tempo a gente ainda precisa trabalhar, vamos dizer assim, para entender mais o que acontece, mas reconhecer que sim, por mais é um risco pequeno, claro, dependendo, de novo, de cada paciente, não vou generalizar de uma sim. maneira. Mas assim como qualquer outra doença ou qualquer outra coisa, assim como também é um risco, vamos dizer, você está dirigindo, é um risco que você vai ter um acidente? É um risco. Então são Hum. coisas que a gente tem que estar cientes, que é uma possibilidade, entretanto, é muito relativo de caso a caso. Obrigado por ter assistido esse corte do Boulder Podcast. Para ver essa e outras entrevistas completas, visite o Boulder Podcast no YouTube.